Já tinha visto dessa maneira? Pois é assim que funciona, gente. Então, se você é uma pessoa muito rígida, inflexível, tá faltando amor. E o seu corpo vai responder com tensão, com estresse, engordando, inflamando, adoecendo. Vamos saber mais? Estamos aqui nesse grande ano, juntos novamente, para você olhar, cuidar e saber como proporcionar para você, para sua família, para sua empresa, o bem-estar na prática. Então a gente trouxe aqui hoje 3 ferramentas importantíssimas que fazem parte do Simples, Fácil, Funciona, que você vai conhecer, vai saber mais hoje, vai se apropriar desse conhecimento e vai aplicar. E vai contar aqui pra gente nos comentários, quando você curtir, quando você compartilhar, aonde que você tá, que etapa que você tá, o que que pegou aí pra você, onde você tem mais facilidade, onde você tem dificuldade, o que já tá mais fácil. A gente quer saber da sua história, o que acontece com você, e agora você vai descobrir como você vai se ajudar. E isso, gente, é maravilhoso, isso é precioso, isso é valioso. Para isso, precisa conhecer e aplicar. Vamos conhecer? Vem comigo. Então vamos lá, gente. Hoje as 3 ferramentas de bem-estar que eu trouxe para vocês está aqui, ó, separado para você. E eu acho que vocês vão se surpreender, porque é tão simples, mas é tão poderoso, mas precisa conhecer. O que eu trouxe para vocês é algo que acontece com todo mundo, numa dosagem maior, numa dosagem menor, mas acontece muito durante o seu dia, nas suas semanas, nos seus meses, nos seus anos, e a maioria das pessoas não estão conscientes disso. Então hoje nós vamos estar mais consciente e vamos poder agir, vamos poder ser ativos dentro dessa caminhada do bem-estar, que é sempre a nossa proposta. Que você conheça, que você aplique, que você sinta os efeitos e mudanças na sua vida. E aí mudar não vai ser mais difícil. Você não sabia, agora você vai saber. Então, olha que bacana. Essas 3 ferramentas acontecem, como eu falei, a todo momento. A primeira que a gente está trazendo aqui é sobre a resistência. Então, a primeira pergunta que eu faço a você: aonde que você resiste na sua vida? Então, vão ter resistências em que você vai estar mais consciente e outras menos. Por exemplo, toda vez que alguém te convida para algo bom, você resiste. Ah, não estou muito acostumada a fazer, nunca fiz. É o medo do desconhecido, então você resiste. Essa é numa esfera mais superficial. Agora, por exemplo, quando você já tem uma coisa muito crônica, muito instalada dentro de você, você vê aquilo como nenhuma possibilidade na sua vida. E a gente vê muito isso quando, por exemplo, uma pessoa não é saudável e ela pode ser ativa dentro do seu mais saudável, por exemplo, na saúde, por exemplo, no dinheiro, por exemplo, nos seus relacionamentos. Então, a resistência, ela denuncia as nossas repetições inconscientes. Aquilo que nós fazemos no automático, sistema nervoso autônomo, simpático, aquilo que você está sempre em quê? Em estresse, em tensão, os resultados são sempre os mesmos, e hoje você vai descobrir o porquê. Então, a primeira pergunta é: o que você resiste? Aqui eu trouxe 2 exemplos, um mais superficial e um mais profundo. Adivinha, aquilo que você já faz há 30 anos, 20 anos, 15 anos, você vai precisar ter um pouco mais de paciência, você vai precisar ter mais continuidade, vai ter que ter mais presença na sua vida, ok? Então, o que você resiste? Comenta aí que eu quero saber, quero conhecer, quero que você se dê a oportunidade de conhecer também. Vamos pro próximo. Mas antes de falar do próximo, dá uma nota aí de quanto você é resistente. E aí, se você quiser aprofundar em qual área você é resistente da sua vida, ok? E depois eu vou dar continuidade na causa dessa resistência e nos benefícios de sair dela, ok? O próximo é a gratidão. A segunda ferramenta de bem-estar hoje é a gratidão. Então, a gratidão, ao contrário da gratidão, é a ingratidão, certo? Então, a maioria das pessoas que são escassas, elas são ingratas. Um exemplo simples para você entender.
Tem gente que ama sol, eu sou essa pessoa, sou bem solar. Então, geralmente quem gosta de sol, geralmente não vai gostar da chuva, não vai gostar do inverno e do outono. Mas nós, como seres humanos, na condição que nós viemos, isso tudo faz parte da nossa vida. Então, ser grato pelo sol que você gosta e pelo que você não gosta é importante para sua construção dentro do saudável. Então, aqui o exercício é o que eu já sou grato, o que eu já consigo ser grata ou grato, e aquilo que eu ainda não consigo, que ainda é difícil para mim. Então, esse é um exercício extremamente importante para aquilo que você não é grato. Por exemplo, não gosta de acordar cedo e precisa acordar. Você está na ingratidão ou na gratidão? Então, tudo isso você está sinalizando como que vai ser a qualidade da sua vida. Faz sentido aí para você, gente? Olha como a gente é autora do nosso bem-estar, a gente não sabe? E às vezes é por isso que a gente está tanto no mal-estar. O que mais que você está no mal-estar? Que você está sendo ingrata. E a nossa terceira ferramenta poderosa de bem-estar é o perdão. Então, o perdão, ele está muito presente. A gente acha que não, a gente acha que tem que ser uma coisa muito grande para a gente falar do perdão, mas não. O perdão, ele também está na nossa rotina. Então, o que nós temos, por exemplo, que perdoar todos os dias. E geralmente a gente não quer olhar muito para isso, né? Então, uma ferramenta poderosa de bem-estar é o que a gente tem que se perdoar. Se perdoar, não fui legal, não fui bacana, eu errei, para que você não fique nesse lugar, para que você possa ir para um lugar mais saudável, e o outro, ou uma situação. Então, o perdão, ele cabe em tudo isso. Eu vejo alguns alunos falando assim, eu não preciso perdoar ninguém, sempre tem alguém pra gente perdoar. Sempre tem alguma coisa pra gente se perdoar. E se a gente já tá mais acostumado com esse movimento de que isso vai acontecer, que isso faz parte, você vai colocar no seu dia a dia, no seu bem-estar, você vai ficar mais atento e você vai poder o quê? Sair dessa prisão, porque não perdoar é ficar preso. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Então, o primeiro que nós dissemos é a resistência. Vamos descobrir a causa dela agora? A causa da resistência é a falta de amor. Toda vez que nós resistimos a algo, tá? É porque falta amor. E onde tem falta, tem escassez. Você já tinha visto dessa maneira? Pois é assim que funciona, gente. Então, se você é uma pessoa muito rígida, inflexível, tá faltando amor. E o seu corpo vai responder com tensão, com estresse, engordando, inflamando, adoecendo. Então, dá uma olhada aí. Onde está a sua resistência, onde está faltando amor, para que você se reconstrua. Então, quando você resiste menos, você está deixando mais esse amor entrar dentro de você, uma nova forma de viver, você dá chance para recomeço. O que é recomeçar? Fazer diferente, sentir diferente, pensar diferente, agir diferente. Do rígido, que é onde tem morte, onde falta amor, tem morte. Por isso que nós adoecemos. É os sinais do nosso corpo e da nossa vida. Né? A escassez, uma escassez financeira, onde você tem uma resistência em mudar. Então você vai ter mais dificuldade em recomeçar. Mas quando você consegue, que é uma conquista, é uma mudança dentro de você. Lembra? O mal-estar tá num ponto, o mal-estar tá num ponto e o bem-estar tá no outro ponto. Nós somos essa ponte para você conquistar na sua vida. E aí você vai ter mais facilidade para recomeçar. Aí a vida vai ficando mais leve, ok? Na prática para vocês. Para eu colocar aqui, a resistência é o que nós temos mais densidade, a gente é mais pesado, o nosso lugar mais pesado, tá? E às vezes é o lugar mais cego, tá? Às vezes é o lugar mais cego. Você tá tão resistente que você achou que isso é normal, tanta falta de amor, tá tão acostumado com isso, está tão inserido dentro de você, às vezes do ambiente que você tá, como você foi educado, enfim, as coisas que você acredita, né, como verdade, e que você não se torna uma pessoa tão leve assim, ok? Então a causa da gratidão está em você não saber reconhecer, não saber como são as leis, o jogo da vida,
né? Que tem sempre os dois lados, luz e sombra, sol e lua, dia e noite, claro e escuro, isso faz parte da nossa natureza. Então você não reconhece, o que? Falta consciência na sua vida. Então pessoas que são muito ingratas, elas não têm noção do que elas estão realizando dentro da própria vida e não é uma coisa saudável, tá? O benefício quando você consegue ser grato por tudo que é, como é você multiplicar. Olha que bacana. Então você naturalmente se torna uma pessoa mais abundante, porque você aprendeu a multiplicar quando você é grato. Ai, mas o que eu peço? Sou grato. Ai, tá chovendo hoje, eu fiz uma escova no meu cabelo. Eu sou grata, é assim que tinha que ser. É você sair daquela densidade emocional e entender que você não tem o controle de tudo, porque nós não temos. Nós temos pouquíssimo controle de tudo. O que nós temos controle é, por exemplo, aprender isso e aplicar na sua vida. Isso você tem controle, o restante a gente não tem. Senão você fica na ilusão e a gente precisa cair na realidade. Então, quem é grato está dentro da realidade, ok? Do que a pessoa consegue, pode realizar e do que coisas muito maiores do que ela. Então, você precisa reconhecer a falta de reconhecimento, a ingratidão. Quando você reconhece isso, você vai para a gratidão, já está mais consciente e você consegue multiplicar. Através do seu exemplo, você consegue auxiliar mais pessoas. Olha que bacana! E a gratidão, ela é a mais comum. É o que a gente precisa ser mais comum. Então, a gente precisa ter mais constância dentro da gratidão a todo dia, a todo momento. Então, ao que você já é grato, ao que você ainda não é grato, o que você gostaria que fosse diferente. Está muito ligado a isso. E nós temos aqui o perdão, que é a causa. Qual é a causa do perdão de não conseguir perdoar, gente? É o ressentir. Então você fica lá ressentindo, você ressente. O que é ressentir? Você sente de novo aquilo. Você alimenta aquele ressentimento, aquele sentir que te faz mal. Não é o outro. A situação que precisa de um perdão, uma pessoa, já foi, tá lá no passado, mas você continua trazendo ela para o presente. Então você está no presente vivendo um passado, do qual você não consegue alterar, que já aconteceu. Mas você continua aumentando a fome dessa dor. Em resumo, é isso. Então, a causa é você estar ressentindo, você ficou paralisado, você não consegue sair desse lugar. Mas quando você conseguir, você colocar isso aqui em prática, você vai se libertar. Então, o que você está precisando se libertar? Tenho certeza que tudo isso vai contribuir muito para o seu bem-estar. Olha, só de falar disso já me faz muito bem. E esse é o mais difícil. Se um é mais denso, o outro precisa ser mais cotidiano, esse é o mais difícil. Mas ele é possível a partir do momento que você quer olhar, que você entra em contato com o que você está alimentando. E tudo isso daqui é influenciado por quê? Pelos nossos vícios emocionais. E todo vício emocional, como eu falei, ele está no passado. Então, se você for uma pessoa inteligente, você não vai estar no passado. Você vai agradecer o passado, vai honrar o passado, mas você vai estar no presente já indo em direção de coisas novas, de coisas diferentes. E para isso vai exigir que você seja nova, para que você seja diferente. Para isso você vai ter que aprender essas ferramentas e muito mais coisas que nós colocamos aqui no canal para te ajudar a esse novo. Porque se fosse fácil, sozinho você já teria feito, não é mesmo? Algumas coisas a gente até consegue, mas a gente não consegue tudo. Então a gente precisa ser humilde para poder aprender. E aprender é o que leva a gente a movimentos novos. Então se você está parado há muito tempo num lugar, gente, vamos começar a sair? Vamos começar a andar? Vamos começar a ir para o nosso futuro, a começar pelo presente e a agradecer e dar tchau para o passado? O que a gente vê é que se você é uma pessoa que tem uma rotina igual, ali sempre igual, passando raiva, com estresse, tudo sempre do mesmo jeito, é porque você tem dificuldade nesses três ou algum desses três. Faz sentido para você? Para ajudar vocês, a gente, com tudo isso e muito mais, a gente criou o nosso convite Riqueza Interior, que vai acontecer a partir do dia 11, do 1 às 11 horas da manhã, online e gratuito. É só você se inscrever na nossa comunidade Autoestima Feminino, é para o homem e para a mulher, para que você possa se ajudar ainda mais, para que esse ano seja incrível e para que você decida o que você quer viver, porque isso está na sua mão. É só começar. Aplica, conta pra gente, tá fácil. Até o nosso próximo Vamos Saber Mais.